Olá pessoal, aqui é a professora Lorena Luna e esse é mais um vídeo para você. No vídeo de hoje vamos conhecer a aluna Vitória. Ela fez o curso Pocket para proficiência da UFSC em apenas 2 semanas, conseguiu aprovação em 2 provas consecutivas. Então vamos conhecer aqui a história dela e fica aqui o convite para você que quer fazer a proficiência da UFSC se inscrever no nosso curso Pocket. Ele está no momento pelo valor de R$ 97. Então vamos lá conhecer Vitória. Então, seja bem-vinda, Vitória. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, né, para conceder essa entrevista aqui para o canal, para os alunos, para a plataforma também, como uma forma de ajudar, né, os outros alunos que vão fazer a prova da UFSC. E também, assim, como pode ajudar ainda mais, né? Porque você já ajuda muito lá no grupo, interagindo com o pessoal, tirando as dúvidas, dando uma visão do aluno sobre a prova. Então, eu queria primeiramente agradecer e queria que você se apresentasse. Sim, prof. Eu queria primeiramente dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, em estar tendo essa oportunidade de passar, né, essa experiência que eu tive em fazer a prova da UFSC e poder ajudar as próximas pessoas, os alunos que querem fazer também. Então, como tu já disse, meu nome é Vitória, eu sou farmacêutica, eu me formei na URGS, fiz 2 anos, logo depois que eu me formei, de residência multiprofissional no Hospital de Clínicas, e agora eu sou aluna do PPG, da Gastroenterologia e Patologia da URGS. Aluna do mestrado. Isso, aluna do mestrado do PPG da Gastroepato ali da URGS, juntamente ali com o Hospital de Clínicas. E você está em que ano do mestrado? Eu comecei agora o meu 2º ano de mestrado. Então, eu finalizo o mestrado mais ou menos em março do ano que vem só. Uhum. Tem mais um ano pela frente. E você, quando você entrou assim no mestrado, eles já pediram a prova de proficiência ou você teve esse tempo para se preparar, assim, para fazer depois, né? Porque alguns programas eles deixam que o aluno tenha até um ano ou entregue depois ou antes da qualificação. Tem vários programas exatamente na URGS que eles exigem que antes, para a seletiva do mestrado, tu já tenha, né, a proficiência. Mas o meu programa de pós-graduação, ele não dá uma data. Eu não precisei fazer para a seletiva. Fiz outras provas, né, não a de proficiência. E eu teria até o final mesmo do meu vínculo ali, que é março do ano que vem, para entregar minha proficiência. Na verdade, só exige que seja a proficiência de inglês, né, para o mestrado. Sim, porque não é só uma língua, né? Quando você partir para o doutorado, aí eles pedem 2. E então você teve esse tempo, né, aí para se preparar. Tive esse tempo, aí, claro, tem mais o projeto, toda essa questão, e eu não quis, assim, deixar para a última hora mesmo, para fazer a prova. Ainda a gente fica meio ansiosa, né? Será que vai passar, não vai passar? Aí começa a deixar para o último momento, aí tem prazo para entregar. Aí aquela correria, aquela loucura. E eu lembro quando você entrou em contato comigo, que você disse que tinha mais ou menos um ano ainda. E eu disse, olha, gente, todo mundo deve seguir o exemplo de Vitória. Vocês precisam se preparar com antecedência, não deixem para a última hora, porque além de ter que estudar para a prova, fica aquela pressão. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir passar se eu não vou passar? Então, o fator emocional conta muito. Se deixa para a última hora é enlouquecedor, assim. O fator emocional já contou muito para mim, que falta 1 ano para acabar o mestrado. Imagina se eu fizesse no último mês, né? E você disse que ia ficar estudando assim, bem tranquila, né, para ver se depois tentando a prova. Mas Vitória foi aprovada em 2 provas consecutivas, só para a gente se contextualizar aqui, da UFSC. Quais foram as notas, Vitória? Eu tirei 7,5 e 8,5. 7,5 na primeira, 8,5 na segunda. Ela fez 2 provas, ela se inscreveu em 2 provas, um dia sim, num dia e no outro. E nas 2 ela foi aprovada. Ai, nem me fala. Foi quando eu olhei as notas assim, foi um alívio, um peso. Um alívio, né? E assim, qual é a sua experiência com o inglês, né? Se você já tinha estudado antes, me conta aí. Prof, a minha experiência com o inglês, ela é bem pequena. Digamos que a experiência que eu tive foi a do colégio mesmo, que a maioria das pessoas tem. Nunca fiz, assim, nenhum curso de inglês, nada além
do que eu tive no colégio mesmo. Então, digamos que é uma experiência, é pouca experiência mesmo. Experiência do ensino médio. Do ensino médio, né? O fundamental ali um pouco, o ensino médio um pouco mais, mas nunca fiz nada por fora disso. E no mestrado, você teve contato, assim, teve que ler textos em inglês? Desde quando eu fiz, assim, a residência ali no Hospital de Clínicas, eu já tinha muito artigo, né? Muito artigo para ler, que, assim, complicado, né? Assim, com pouca experiência, mas, obviamente, eu lia, tive que ler vários artigos, né? Tive que fazer meu trabalho de conclusão de curso, desde a faculdade, fiz na residência, para fazer o meu projeto do mestrado, porque hoje em dia os artigos tudo em inglês, né? A gente não consegue fugir. É a língua da ciência, né? Você quer que seu trabalho tenha uma projeção, você tem que escrever ele em inglês. Exatamente. Claro, né? Daí na hora eu ia, dava um jeito, assim, mas bem diferente do que fazer uma prova de proficiência. Que aí ele não vai ter alguns recursos. Então, como foi que você encontrou o curso? Eu estava pensando, assim, quais provas, quais universidades que eu ia fazer. Daí eu pensei assim, vou tentar a prova da URGS. Daí eu fui olhar, vai ser assim, meio do ano e final do ano. Daí eu comecei já a pensar, meu Deus, meio do ano, será que dá, sabe? Daí eu comecei a procurar na internet mesmo, provas de proficiência. E aí fui para o YouTube também procurar, tirei uma tarde, assim, para procurar e encontrei o teu curso. E aí fui dar uma olhada também, entrei juntamente, quando eu vi o teu curso, entrei no site das provas de proficiência da UFSC e fui olhar que eles estavam fazendo ainda, né, de forma online, de forma remota. 3 anos e já. Que tinha prova toda semana, né, em dias selecionados, mas tinha prova toda semana. E eu também já fiquei pensando assim, aproveitar essa oportunidade, né, que eles estão fazendo prova online, não se sabe até quando vai ficar. E aí, ali eu decidi, vou fazer a prova da UFSC. E aí, resolvi também comprar o seu curso da prova da UFSC. E aí, em diante, isso foi dia 5 de março, dia 5 desse mês. E aí, você está em março ainda, é verdade? Estamos em março ainda. Olha como foi tudo, foi muito rápido, assim. Estamos gravando esse vídeo dia 27 de março. Isso, dia 5 de março eu adquiri o curso e me programei para fazer a minha primeira prova. A princípio eu ia fazer uma, né? Depois eu resolvi marcar outra também, para o dia 15 de março. E só aí, por experiência, né? Só por experiência, né? Até mandei uma mensagem para ti, falando, para ver o que tu acha, eu tenho tempo, né? E aí eu falei, eu vou ir fazendo por experiência. O meu objetivo sempre foi acabar o curso primeiro, para depois agendar uma prova, porque nunca assim fazer essa prova sem acabar o curso, sabe? E fui seguindo totalmente as aulas que estavam lá, em ordem, prestando muita atenção, fazendo todos os exercícios. E assim, quando eu falo todos, eu fiz realmente todos. Imprimia tudo, fazia tudo, os textos, li todos os textos, assim, eu me esforcei bastante, digamos que quando não bastava mais, eu ainda olhei de novo pela segunda vez todas as aulas. Eu sempre, por exemplo, quando eu estou fazendo um curso também, eu faço assim, eu olho a aula, só observo passivamente. E aí depois eu assisto de novo, aí eu faço as anotações, faço as coisas. Eu faço isso. Eu não sei se está certo, mas eu faço. Mas foi exatamente o passo a passo assim que eu segui. E logo quando eu adquiri o curso, eu também vi desse grupo do Telegram. Eu não sabia nem o que era ainda o Telegram, que eu nem tinha usado. E baixei e foi, assim, muito enriquecedor, assim. Juntamente com o curso, esse grupo é fantástico, porque é um grupo, né, que os alunos que fazem o curso estão no grupo, e eu acho que todo mundo colabora muito, assim, de contar como foi sua experiência, de contar, saí da prova agora, meu texto era sobre tal assunto, as questões era... A gente nunca lembra exatamente como que era, mas ajuda muito, assim. É fantástico, assim, as pessoas colocando, e aí eu, juntamente com as aulas, sempre quando alguém colocava uma mensagem ali, eu parava para ler, para começar a observar como que era, assim, a prova, né? E se alguém colocava algum texto, eu também entrava já lia, já meio que fazia tradução. Então, eu fui seguindo por esse caminho, assim.
Eu completei 100% do curso, dá para se dizer 200, porque eu fiz. Vou rever de novo, é. Então valeu a pena, né? Foi muito bem aproveitado. É o que importa, é isso, é para vocês assistirem mesmo até E cansar. Então, nesse tempo, você comprou o curso dia 5 de março, fez a prova dia 15, fiz a prova dia 15 10 dias e estudando. 10 dias estudando bastante, digamos assim. Tudo estudando só pelo curso. Queria falar também, prof, de dicas que tu dá de sites também, outros sites. Agora eu esqueci o nome, mas acho que tu pode me ajudar a lembrar aquele que tu pode colocar por níveis os textos. O News in Levels, isso. Isso. Uhum. E toda noite eu entrava nesse site e acho que são pequenas notícias, assim, né, que eles colocam. Tem até um aplicativo, inclusive, hoje em dia eles têm um aplicativo e você até tem no meu celular para mostrar os alunos. Você bota no aplicativo e aí vai vendo as notícias, coloca por nível, muito bom. Isso, e são textos curtos, então tu te possibilita ler vários textos assim no mesmo dia. E tu tinha dito, né, coloquem no nível 3. Óbvio que eu tinha dificuldade de ler no nível 3, mas eu colocava no nível 3. E ali eu acho assim, foi muito bom para enriquecer meu vocabulário. Isso, porque vocabulário é isso. É você se expor à língua, né? Seja ela, principalmente através da leitura, porque no que a gente lê, a gente acaba decodificando as palavras e internalizando elas, né? Assim, de uma maneira bem, bem por cima eu estou falando. Porque vocês vão precisar ler, então vocês não precisam entender, né? Que é a escuta, nem precisam da oralidade. Então, ler é a melhor coisa, assim. Não é escutar música, não é ver filme da Netflix, não é nada disso. Isso aí é entretenimento, é outra coisa. Meu vocabulário aumentou bastante também com essas dicas que estão todas lá no curso. Eu seguia assim, que todas as noites eu lia, umas 4, 5, às vezes 6, assim, porque dependendo era bem pequena as notícias, colocava no nível 3 e o que eu não sabia eu dava uma pesquisada, peguei sempre para pesquisar no dicionário, porque é o que a gente vai ter de ferramenta para usar na prova. Então, é muito tentador, porque a gente não está fazendo a prova e pode entrar ali no Google e fica muito fácil, mas aí tu pensa, na prova eu vou ter o dicionário. E eu vou ter que organizar com o tempo que eu tenho com o dicionário. Então, desde quando eu comprei o curso, eu já comecei a usar o dicionário. Eu sempre indico o Oxford. Isso, foi o que eu peguei. Tem muitos dicionários bons, mas assim, geralmente eu indico esse porque é o que eu uso, o que eu confio e o que eu conheço mais. Então, assim, se vocês quiserem deixar também, né, avisando o pessoal que está assistindo, deixar o link aqui abaixo para vocês procurarem aí na Amazon. Quando eu marquei as provas, né, como eu via, assim, que, né, falando, assim, um pouco da prova, como eu via que o pessoal colocava bastante ali no Telegram e que meio que parecia, assim, que a UFSC não segue um padrão, e realmente isso é verdade, assim, ela não segue um padrão de prova. Não é a mesma prova sempre. Não é a mesma prova sempre, tem provas com muito mais questões, provas com menos, provas que o texto tem meia página, outras que tem uma página e meia. E eu já estava assim, apesar de eu ter tempo, eu vendo assim as pessoas comentarem, eu pensei, eu vou fazer uma prova na quinta também. Aí peguei uma na quarta de tarde e uma na quinta de manhã, para fazer assim. Para ver se pegava duas. E aí você pegou duas completamente diferentes. E fiz 2 provas completamente diferentes. Falando assim, um pouco das minhas provas, uma coisa que eu acho muito importante é tu ir para a prova com um plano, né? Organizado, com a tua cabeça organizada. E isso o curso ensina totalmente, assim. Depois que eu assisti as aulas, eu pensei, bom, eu preciso ter um plano. As dicas, prof, que tu falou, não precisa ler o texto inteiro, procurar as palavras-chave. Isso, assim, se não fizer a prova desse jeito, assim, é difícil. Realmente não dá. E eu pensava assim, como é que eu não vou ler um texto inteiro para fazer uma prova de proficiência? Não dá. Não tem nem tempo para texto. E dá super certo fazer exatamente como as aulas falam que tem que fazer. Dá muito certo. Eu também sou aluna, gente, assim, falando, né, para o pessoal. E também já fiz prova. E eu também, às vezes, já caí na besteira de ler o texto todo. Não dá tempo. Não dá tempo em prova nenhuma, dá tempo.
Eu acho, assim, a prova da UFSC, ela não segue um padrão. E, para mim, o maior vilão da prova da UFSC é o tempo. É o tempo. Uhum. É o tempo, sem dúvidas, assim. Isso já conversei também com vários colegas, todos ali do grupo, e o nosso maior problema acaba sendo o tempo. E tu não tem como saber se tu vai pegar uma prova com 3 questões, uma prova com 8, né? As minhas provas foram totalmente diferentes. A minha primeira prova que eu fiz foi um texto de um pouquinho menos de uma página, e era um texto, assim, que falava sobre ácido úrico e doenças mentais. Então, assim, eu como farmacêutica, eu até achei Isso, que eu dei interessante, né, da área. Deu sorte. dei sorte, assim. Mas, assim, as questões, assim, achei complicadinhas, assim. E a minha segunda prova, que foi totalmente diferente, foi um texto sobre o home office. Então, assim, também não tem isso de ser sempre textos super atualizados. Eles colocam o que eles querem colocar, assim, na prova. Eu já vi textos bem antiguinhos, assim, deles. Esse meu texto até era de 2021, né? Não era tão antigo, mas era uma prova muito extensa, com 8 questões, sendo que 3 questões eram questões de escrever, e não era assim completar uma lacuna, era realmente de escrever. Uhum. As outras de marcar, e uma dessas, que eu acho que é uma questão super temida por todos, que é a tradução, né? De Tradução para... Uhum. E as 3 abertas? Uma era de tradução e as outras também? As outras eram questões abertas. Na real, eram questões que perguntavam assim, o que o fulaninho falou no texto, Interpretação, né? tal coisa. Interpretação, total, assim. E aí, no final, eu sempre escolhia as questões de tradução ou as descritivas, que elas acabam valendo mais. Acabam valendo mais. Sempre digo que faça antes, né? A minha organização para a prova foi a seguinte: eu lia o título, lia a primeira questão e ia para o primeiro parágrafo. Depois eu já ia para as outras questões. E se eu via, né, no caso da minha segunda prova, que teve a questão de tradução, eu fiz ela por segunda. Pela minha segunda questão, eu peguei e fiz ela. E ela estava lá numa das últimas questões. E aí valia, assim, 4 pontos. E aí eu fiz ela, e aí o tempinho que dava no final, eu usava para pegar o dicionário e tentar melhorar um pouco a minha tradução. Porque o relógio fica ali, tu fica ali morrendo junto com o relógio. Tem um cronômetro na prova? Tem um cronômetro, fica bem visível, e parece que a prova durou 3 segundos, assim. E ele é regressivo, assim, ele é regressivo ou ele vai aumentando? Não, ele é regressivo. Regressivo. Que é pior. Sim, uma das provas eu enviei faltando 2 segundos. Nossa. Mas tá certo, assim. O dicionário, tu conseguiu usar? Eu usei o dicionário, assim. Eu fui primeiro pelas dicas que tu deu de usar das palavras cognatas. E tentei deixar o dicionário realmente para palavras que se repetiam muito e que eu não sabia o significado. Mas, assim, realmente, assim, a minha prova, gente, essa minha prova mais extensa, ela tinha 8 questões. Então, por exemplo, na questão de traduzir, a primeira vez que eu fiz, eu traduzi como eu achava, porque ainda faltavam outras questões para fazer. Então, eu consegui pegar o dicionário no resto, assim, dos minutos que eu tinha. Mas é assim, consegui usar, mas para uma palavra ou outra. Eu já vi gente dizendo assim, eu vou fazer a prova, vai poder usar dicionário. Como se desse para fazer uma prova só com dicionário, sem conhecimento nenhum. Não dá. Não Não dá. dá, não tem tempo. Se a pessoa for procurar todas as palavras que não sabe no dicionário, não tem como. E o manuseio do dicionário é demorado também. Você vai procurar as palavras. Por isso que eu digo, treine, manusear o dicionário. Procura treinar como usar o dicionário. E, claro, assim, por ser uma prova online, né? Pelo menos os meus 2 monitores das 2 provas pediram para usar o dicionário em cima, assim, bem elevado, para aparecer na câmera, para ver que não tinha nada escrito dentro do dicionário. Então, além de ter pouco tempo, né, tem que usar o dicionário numa visão que ele esteja vendo. E conta, né? Falando, eu nem sabia, porque aí você tem que subir o dicionário assim, ou baixar a sua câmera, dependendo de como você tem a câmera, subir o dicionário para poder manusear na frente deles. Essa questão de cola é bem difícil isso, porque você não sabe o que vai cair na prova. Concordo, e assim, eles estão bem rigorosos, assim. Rigorosos, Bem rigorosos, isso até é uma dica que eu posso dar, que às vezes a gente não presta muito
atenção, assim, quando o monitor está explicando, né? Isso tem já escrito, mostra nos vídeos do canal, mas, assim, eles estão bem rigorosos na questão da cola. Então, eles avisam, tipo, não pode olhar para o lado, não pode olhar para baixo, se minimizar a prova, Já era. deu, bloqueia. Tu tem Bloqueia. direito a 3 avisos, mas a partir do 4º, tua prova já é zerada, e eles, dependendo dos monitores, eles estão levando bem a sério. Teve uma aluna que ela foi desclassificada porque ela ficava olhando. Ela ficava olhando assim mais perto, mas era um costume que ela tinha, porque ela tem problema de visão. O simples mexer a boca, né? Mover os lábios, pode pensar que tu tá falando com outra pessoa, então... Outra pessoa, isso. E tem que daí, ficar com o microfone ligado, não? o microfone desliga. No momento que entra na primeira reunião, tu já desliga o microfone, mas a câmera tem que ficar o tempo todo ligada. A câmera, sim, é. Tem uma plataforma que eles usam para a prova que, se você minimizar sem querer, a gente às vezes faz isso sem querer, né? Você já tirado da prova. Outra aluna também que fez, já aconteceu isso com ela sem querer, ela minimizou, no nervosismo, né? E aí ela Sim. disse que foram, assim, os minutos mais longos da vida dela para voltar para a prova. Você tem que justificar. Nisso você já perdeu um tempão, minutos preciosos, e seu emocional já está lá no chão, já depois dele. Entrou nesse link para fazer o exame, dali não sai mais. Não sai. Só sai quando o monitor avisa que tu pode entregar a prova. Então, tu não pode apertar que tu vai entregar o exame antes de ele dizer que tu pode. E daí, depois, tu pode sair de tudo. Senão, tem isso também, ó. Isso é uma boa dica, Vitória. Faltando uns 5 minutos para acabar, é bem no final mesmo. Eles falam, então agora tu pode enviar a prova. Daí a gente envia. Aí pode enviar, isso. E é uma boa dica essa. Eu acho que eu falei até no vídeo que está aqui no canal, que justamente por causa da tua experiência, essa tua experiência de se inscrever em 2 provas, eu dei essa dica para o pessoal, se vocês quiserem, se inscrevam em mais de uma prova, porque aí você tem aquelas 2 provas. E aí você já está no embalo da prova, já está aquecido, né? Faz uma, faz a outra e pronto. Mas também não precisa de desespero, também tá fazendo prova toda semana. Se você não está passando, dá um tempo. Dá um passo para trás para ver o que está faltando, se é vocabulário, se é agilidade, e aí você retoma fazer a prova. Por isso que tem que ter planejamento e tem que ser feito com antecedência para você ter esse tempo. Porque se você vem desesperado nos últimos minutos, você não tem tempo para tentar várias provas, nem tem tempo para, enfim. Eu estava falando até sobre isso hoje mesmo com um colega do nosso grupo, que se eu fosse para essa prova realmente sem fazer todo o curso, eu não teria, acho que nem feito a metade da prova. Porque exige uma organização e um planejamento. Exige tu saber o que tu vai fazer. Inclusive, uma das provas, a primeira questão, eu já não tinha conseguido fazer. E daí, às vezes, normalmente numa prova com mais tempo, tu fica ali tentando, né? O que eu faço? Eu pensei, não tenho tempo, vou para 2. E assim, tem questão de tradução, vou para de tradução. E aí, depois eu volto, sabe? Se tu for para a prova sem estar organizado, dificulta. Organização é tudo. Se planejar, pensar aí, com os simulados você pode pensar em como você vai fazer a prova e ficar preparado para o tipo de prova. Porque, por exemplo, teve uma prova que Sidoni fez mesmo, foram 3 questões. E aí, eu estou preparado para essas 3 questões? Estou preparado para questões de tradução? Estou preparado para a questão de referência pronominal? Vamos esperar por tudo, né? Vamos estar preparado para tudo. Eu sempre digo aos alunos, é melhor estar preparado para a prova mais difícil, porque se vier uma mais fácil... Então, também, se pegar uma mais difícil e não conseguir passar, não se desespera, que tu pode fazer outra em outro horário e pegar uma mais de boas. Tenta fazer em outro horário, porque eu acho que eles usam, eles fazem tipo uma coisa aleatória, uma aleatoriedade, assim, das provas, né? Um mix. Então, eles vão colocando, de noite... Não tem isso. De noite é mais fácil, de manhã é mais
Na quarta de Eu acho que mais eu fácil. perguntei para ti, né, prof? Eu perguntei. Eu me lembrei isso agora. Porque vão perguntar, com certeza. Então, já estou adiantando que não existe isso, tá, gente? Que da quarta é mais fácil, na quinta é mais difícil. Não tem isso. Então, o bom é você se inscrever em 2 dias diferentes, porque serão 2 provas diferentes naquela semana, com certeza. Eu assim, eu não sei se eu posso fazer essa associação, mas eu percebi que, assim, a minha prova de 8 questões, que inclusive foi a que eu tirei 8,5, né? Achei ela mais acessível do que a de 5. Não sei, de repente, por mais questões, né? Ter mais questões, achei mais fácil de encontrar no texto as respostas. Talvez numa prova de 3 questões tu tenha mais tempo realmente para fazer uma revisão das questões das alternativas que tu marcou, mas Adicionar, também não tem muito o que errar, né? né? Não Porque tem, não tem. erra uma inteira já. Já perdeu o quê? 4 pontos ali, mais ou menos. Então, Vitória, eu queria que você me dissesse o que é que você achou, né, do curso, da didática do curso, enfim. É da plataforma mesmo. O que você achou assim do curso? Eu sou. Bah, olha, eu adorei. Adorei, fiz o curso 2 vezes, li, refiz, fiz tudo 2 vezes. Eu achei que ele foi, assim, fundamental, de verdade, para conseguir fazer as provas, e não só conseguir, para conseguir aprovar, né? Porque é uma prova diferente, assim, uma prova com muito pouco tempo que a gente tem para fazer. Tanto o curso quanto a parte, né, que também faz parte do curso, obviamente, do grupo do Telegram. Achei nota 10. Todo mundo se comunicando, trocando as experiências, um ajudando o outro. Assim, uma dica que eu dou para quem está passando por esse processo, que eu sei que tem muita gente que está fazendo ainda, que ainda não conseguiu a aprovação, mas é que vai dar certo, é que uma hora vai conseguir. Ir para a prova, a minha dica é ir para a prova, pegar um pouquinho de cada aula do curso e se planejar, fazer o planejamento que fica melhor para si, né? Mas ir para a prova com esse planejamento, porque vai ajudar muito mesmo, assim. Digamos que 80% da prova é tu ir planejado, assim. E isso, Essa é uma todas as aulas se explica tudo muito certinho, dá dicas. É realmente assim que eu posso dizer que eu dou de dica para quem está tentando fazer a prova. E, claro, né, ir fazendo conforme a disponibilidade, mas que cada prova é uma prova. Então, se não conseguiu passar na primeira, tenta outra, a prova vai vir diferente, a prova pode vir muito diferente, textos, assuntos diferentes. Então, é isso, assim. Apesar de que alguns textos eles se repetem, mas a prova não é igual. Eu li tanto aqueles textos do curso, rezei para que caísse algum na minha prova, traduzi todos. E fiz 2 provas ainda achando que poderia em alguma prova cair, e não caiu, gente. Não caiu, né? Não caiu, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, exatamente, porque texto é Isso é para mostrar que não precisa ser o texto igual, não precisa. facilitaria, mas deu tudo certo. Semana passada eu vi um texto bem legal sobre o chat, né? É GPD ou GPT? GPT. GPT, né? Eu vi uma notícia, disse, vou mandar para eles. Aí coloquei lá no grupo. Eu fiquei com aquela sensação, né? Vou mandar. Na outra semana, acho que foi Gabriel. Meu texto foi sobre isso. Está sendo muito falado, né? Então, eles podem também usar coisas atualizadas. Como não? Então, assim. E aí, outra pessoa também caiu o texto do Sidonie, das quimeras, caiu aquele texto. Caiu. Aquele texto que, eu também, coitado do Sudanir, porque o que eu mandei de mensagem para ele, assim, perguntando, e ele me falou, na minha primeira prova caiu esse texto, eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? E aí, o texto que caiu semana passada. Exatamente o texto. Ai, olha... De uma aluna fazer a prova no texto que ela já tinha lido. Vi no grupo também. Então, Vitória, eu queria lhe agradecer, né, pela sua disponibilidade, suas dicas. Anotem essas dicas que são de ouro. E seu apoio lá no grupo também, que é maravilhoso. E eu queria agradecer, só. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, prof. Eu fico muito feliz, assim, de poder passar essa minha experiência na prova e
de continuar, porque eu vou ficar eternamente, eu acho, no grupo, Que de bom. continuar podendo ajudar, né? Ajudar os outros, como eu também fui ajudada pelos meus colegas do grupo também. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a aluna Vitória e tenham anotado aí as super dicas que ela deu também. Não se esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que quer fazer também essa prova e também deixar teu like e se inscrever aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!